situação que está se apresentando agora. Desde 1993, o sindicato luta pela manutenção dos empregos dos cobradores. Em 93, iniciou-se um processo de inovação tecnológica no sistema de transporte coletivo. O primeiro instrumento dessa inovação tecnológica era a catraca eletrônica. A catraca eletrônica vinha com a ameaça de desemprego da categoria. Em algumas localidades do Brasil, ela produziu o desemprego dos cobradores. Goiânia foi uma das primeiras cidades a implantar a catraca eletrônica, Campinas, São Paulo, Salvador. Em várias cidades do Brasil, retirou-se o cobrador. Dinheiro em circulação era determinante ou não para manter o emprego dos cobradores? Não era determinante. Por quê? Já em 1993, as pessoas pagavam com dinheiro e eles tiraram os cobradores. Como que eles fizeram para tirar os cobradores e manter a cobrança em dinheiro? Transferiu a responsabilidade para o motorista. Pagou um complemento para o motorista, eliminou o cobrador e passou essa tarefa para o motorista. Bom, por qual razão as empresas desejam tanto demitir os cobradores? Não é ela que paga o salário do cobrador. Quem paga o salário do cobrador é a tarifa. E a tarifa é paga pelo usuário, está contabilizado já na tarifa técnica. A empresa tem esse desejo de tirar o cobrador porque, gente, isso é do início da civilização. Mexer com a tecnologia é melhor do que mexer com gente. Então, todo grande empreendedor, ele quer sempre substituir a mão de obra por uma máquina. Máquina não adoece, máquina é facilmente substituída por outra, não tem direito, não fica com raiva, não se zanga fácil. Então, sempre que podem substituir por máquina, a mão de obra humana é substituída. Existe desde sempre, o sistema bancário acabou com 400 mil postos de trabalho de uma lapada só com os caixas eletrônicos. E hoje quase não existe bancário mais com o Pix, com todas as formas inovadoras de tecnologia. Então as empresas desejam, desde sempre, eliminar os cobradores. E lá atrás, algumas eliminaram. Brasília colocou o pé e disse: aqui nós não permitiremos a retirada do cobrador sem grande luta dos trabalhadores. Nós vamos lutar e não vamos aceitar que retire os cobradores. Lá em 93, desde então, todas as datas bases, esse assunto vem para a mesa de negociação. Mas nós, do sindicato, nós nunca levamos intranquilidade aos companheiros, pavor aos companheiros. Nós nunca ficamos jogando no companheiro essa ameaça, dizendo: vocês estão correndo risco de perder o emprego. Porque a vida já é sofrida demais para a gente ficar insuflando a categoria e passando medo desnecessário. Desnecessário por quê? Porque a ameaça, ela existe. Existe a ameaça do desemprego do cobrador, existe a ameaça do fim das 6 horas, do TIT, da sexta. Essa ameaça sempre existe. Qual é o remédio para enfrentar isso? O antídoto é luta. É unidade da categoria e disposição para lutar. Como a gente vem tendo essa disposição de luta, todos os anos o assunto vem à mesa, nós rechaçamos. Teve ocasião de eles começarem a conversar o assunto e nós dizermos a eles: ou mudamos de assunto e entramos em outro, ou levantamos da reunião e acabam essas negociações. E superamos o debate dessa maneira. Agora, mais recente, o medo acho que aumentou um pouco na categoria, porque o governo está aumentando o nível de automação do sistema e introduziu a nova forma de cobrança, que é Pix, cartão, essas modalidades todas. E o governo deu um passo adiante. O atual governo resolveu proibir o uso do dinheiro em algumas linhas.
E a ideia do governo é proibir todas, para que a população use somente. Ora, nós nos deparamos com essa situação e nos reunimos para tratar do assunto e pensamos o seguinte: inútil é para nós comprar uma briga proibindo o governo de inovar, de usar os meios de cobrança eletrônica. A gente perderia essa batalha fácil. Imagine nós aqui, se viesse uma discussão para tirar o Pix hoje, que tem que garantir o emprego do bancário, do caixa. Quem que apoiaria? Tão prático que é o uso hoje do Pix, né? Você não perde um dia dentro do banco. Então a opinião pública seria totalmente contrária a nós não lograríamos êxito nessa tarefa. Agora, tirar o emprego dos companheiros é um avanço a mais que o governo precisa ter coragem para dar, e no momento em que ele fizer isso, nós vamos reagir duramente e não vamos permitir. Primeira coisa, é que nós nunca vamos fazer um acordo transferindo a cobrança para o motorista da passagem que for feita em dinheiro. Daí o governo está tentando tirar o dinheiro em circulação. Nós, de Dudão, eu e a doutora Alessandra, nós estamos encarregados de estudar essa questão com relação ao aspecto legal da medida que o governo resolveu adotar. Porque o que o governo resolveu fazer? Proibir o uso do dinheiro nas linhas. Nós entendemos que esta proibição ela é inconstitucional, porque a moeda ela é de circulação nacional e ela não pode ser recusada. Há a previsão de contravenção penal se alguém tem algo a vender e recusa receber em dinheiro. A partir dessa lógica, nós estudamos uma medida judicial para derrubar a portaria do governo. Bom, derrubando a portaria do governo, nós garantimos que o usuário possa pagar em dinheiro. Se existir um único passageiro para pagar em dinheiro, tem que ter o cobrador lá para receber. Ok? Porque o motorista não vai fazer essa tarefa e nós não vamos deixar de emitir os cobradores. Aí, nesta discussão, a doutora Alessandra preparou uma ação com esse viés que tem que garantir o direito constitucional de uso da moeda, não pode suprimir esse direito. Nós poderíamos entrar com essa ação, ficamos pensando se o Dão entrava como presidente do sindicato com ação popular, se o sindicato entrava, vendo a legitimidade para entrar, porque o direito envolvido é o direito do usuário do transporte coletivo, não estamos falando do direito trabalhista em si. Ao final das nossas discussões, nós concluímos que a gente poderia entrar. Entretanto, nós buscamos, a partir de uma articulação da doutora Alessandra, com o presidente da OAB, que eles pudessem, que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, pudesse entrar com essa ação em favor dos usuários, por ter mais legitimidade e ter mais envergadura e ter um privilégio que é o fórum de competência da Justiça, que é a Justiça Federal, portanto, uma justiça que a gente entendia mais favorável para a discussão desse tema. Resultado, fizemos uma reunião com a Ordem dos Advogados, eles aceitaram entrar com essa ação, a doutora forneceu todo o subsídio para a discussão e nós tivemos a nossa primeira vitória, que foi a Justiça Federal proibiu o governo de estender a proibição do uso de dinheiro no coletivo, certo? Já antes disso, quando o governo proibiu o uso do dinheiro em algumas linhas, nós ficamos aqui difícil para nós do sindicato. O governo baixou essa medida e nós falamos, meu Deus, um abacaxi danado para os cobradores. Vamos comprar essa briga com o governo e estourar isso antes da data base? O desejo nosso era não, mas não tinha outro jeito. Então nós nos reunimos e dissemos, vamos orientar os companheiros a não seguir essa medida. Então quem entrar no ônibus, se tiver dinheiro, passa e receba. Se a empresa resolver punir o companheiro, aí nós para a empresa que punir. Foi aquilo que nós soltamos no jornalzinho e os companheiros implementaram. E nenhuma empresa puniu nenhum cobrador, embora tivesse vontade. Começou a chamar os companheiros lá, o Dão ligou para cada um dos dirigentes e disse, se vocês
continuar chamando ou suspender alguém, nós vamos parar a empresa. Então, vencemos a primeira batalha, vencemos a segunda batalha, que foi agora a proibição de expansão da vedação do uso do recurso. E temos feito, gente, diversas reuniões na Câmara Legislativa, com o governo e com organizações da sociedade civil pedindo apoio para essa nossa causa. É uma causa boa, porque nós estamos defendendo cerca de 6 mil pais de família que têm um emprego decente, têm um emprego com vários direitos e que, desamparado aqui, acaba virando mais um número na fila do desemprego, na fila dos CRAs da vida, em busca de uma ajuda do governo, sem prestar nenhuma contribuição. E trabalhando, os companheiros estão recebendo dignamente um salário que o governo ajuda a pagar, mas ajuda a evitar um monte de problemas também da ordem social. Então, com esse argumento, eu acho que nós vamos vencer essa batalha. Nas discussões que tivemos, primeiro quero registrar, tivemos apoios importantes na Câmara Legislativa.